Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou Daniel Augusto, canal 100 Minhas Verdades, e hoje a gente vai começar uma nova série de vídeos sobre um novo tema. Qual é? Sobre lógica, ou melhor, raciocínio lógico sobre supostas verdades ou meias verdades. Então a gente vai fazer uma série de vídeos. Esse primeiro vídeo vai ser impactante, né? Precisa ser, que é sobre a força da gravidade. Será que ela existe mesmo ou não? Vamos ver nesse vídeo. Então vamos lá. Gente, a força da gravidade realmente existe? Quem criou? Quem criou foi o inglês Isaac Newton, um filósofo, físico e teólogo inglês. Então, mostra que tinha uma parte de precisão, né? Porque ele também era matemático, digo, né? É bom dizer isso. Mas ele também era religioso, esotérico. Tá? Então, o negócio está meio assim, naquele campo meio nebuloso. Então, vamos lá. Por que que ele inventou essa questão da lei da gravidade? Tem dois aspectos importantes aí. Primeiro, que ele descobriu três leis da física. Primeira lei da inércia. Segunda lei das forças vetoriais. E a terceira lei da ação e reação. Então, ele foi o criador dessas três leis da física, tá? Que são essenciais. A da inércia é aquela lei que diz que os corpos devem manter a sua, vamos supor, o seu movimento, ou não. Se ele está em repouso, ele não vai mudar do repouso para o movimento a troco de nada. Precisa, para sair da inércia, do repouso, precisa uma força empurrá-lo para ele entrar em movimento. Enquanto não tiver nenhuma força que mude ele dessa situação de repouso, ele vai continuar em repouso eternamente. E também, se um corpo estiver em movimento, ele vai continuar em movimento uniforme e retilíneo para o resto da eternidade, a não ser que tenha uma força que faça pará-lo ou reduzir a velocidade dele ou acelerar a velocidade dele, tá? Isso aí é justamente a primeira lei de Newton, que é nota 10. Não tem como reprovar isso. A segunda lei também é bem óbvia, que tem duas, três, quatro forças puxando para um lado para o outro. A força que tiver mais intensidade, que tiver mais força, vai fazer com que o objeto vá para aquele sentido. Isso aí também parece bem óbvio. E a terceira lei é da ação e reação, o que quer dizer o seguinte: se um corpo se há uma reação, vai haver uma reação na mesma intensidade em sentido contrário. Também parece até bem óbvio isso, ok? Então, acabou. Com base nisso, como ele tinha criado essas três leis, né, físicas, ele, quando ele estava caído, deitadinho embaixo de uma macieira e a maçã caiu na cabeça dele, ele ficou chateado e falou assim: por que essa maçã não caiu do meu lado direito, ou no lado esquerdo, ou ficou suspensa, ou foi para o céu? Porque ela caiu justamente de forma vertical
e caiu em cima da minha cabeça. Por quê? Aí, como ele tem aquele raciocínio de força, é a força para cá, movimento para lá e tal, isso, aquilo. Ele falou assim, então tem uma força que faz puxar a maçã para baixo e não para os outros lados. Então, esse foi o raciocínio dele. Claro, dentro daquela ótica dele, fazia todo sentido. Aí ele calculou, falou, mas já que cai para baixo, então é porque existe uma massa que puxa a outra massa. Só deve ser isso. Então, o raciocínio dele foi meio assim, meio sem uma lógica, né? Então, ele construiu todo o raciocínio dele da lei da gravitação universal em cima de uma coisa ilógica. Ele disse que um corpo atrai outro corpo por conta das suas massas. E se elas tiverem muita massa, uma puxa a outra e é inversamente proporcional à distância que elas estão entre si. Se elas tiverem muito, elas não vão se atrair tanto. Mas se elas estiverem próximas, elas vão se atrair muito. E se uma massa for muito grande, a massa menor vai ser atraída por aquela massa grande. É mais ou menos isso. Olha só que coisa absurda. Entendeu? Então, ele está dizendo que uma massa atrai a outra. Ou seja, uma melancia vai atrair um limão. Pô, por quê? Porque uma melancia é gigante em relação a um limão, e aí o limão vai ter que ser atraído, vai ser puxado por uma melancia. Não, gente, isso é uma coisa absurda. Aí, por que ele refuta isso nas suas explicações? Ah, não é bem assim, não é nem ele que fala, mas outros cientistas. É porque não é atraído, uma uva não é atraída por uma melancia por conta que a Terra é tão massiva, é tão grande, tão gigantesca, que todos os objetos são atraídos por ela. Então, eles não se interagem. Então, não há uma atração entre esses objetos que são infinitamente menores que a Terra, que o planeta Terra. Então, dessa forma, não é comprovável que existe a lei da gravidade por conta disso, porque não tem como fazer um experimento para dizer que existe a lei da gravidade. Aí ele também fala que os planetas, o Sol atrai a Terra, e a Terra atrai a Lua, e o Sol atrai Plutão, Saturno, Marte, Vênus, isso, aquilo, e só não são atraídos e absorvidos pelo Sol por conta dos movimentos que eles têm em volta do Sol, e aí eles têm uma força centrípeta que não deixa eles serem e centrífuga, né? Que não deixa eles serem absorvidos pelo Sol. Então, quer dizer, teoria em cima de teoria. Nada é comprovável nesse aspecto. Outro aspecto para falar em relação a isso, para refutar a questão da gravidade, é que também não tem como comprovar uma coisa que eles falam, que a gravidade aqui na Terra é 9,8 metros por segundo, tá? Ou seja, é uma aceleração que a cada... Vamos arredondar, né? Porque 9,8 fica uma coisa muito preciosista, parece uma coisa assim que está querendo enganar, né? Ou 9,8, né? Para dizer que é uma coisa séria. Não, é basicamente 10 metros por segundo. Então, 10 metros por segundo. Imagina só, 10 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, a cada 10 metros, aliás, a cada segundo, um corpo
é acelerado por 10 metros por segundo. Ou seja, um corpo está caindo a 10 metros por segundo, no próximo segundo não vai ser nem 10 metros, vai ser 20 metros por segundo. E no terceiro segundo vai ser 30 metros por segundo. E no quarto segundo vai ser 40 metros por segundo, e assim sucessivamente. Ou seja, se você estiver num prédio de 100 metros de altura, que é mais ou menos 30 andares, se um corpo for largar lá, jogar uma bolinha de gude lá de cima, se for nessa teoria do Newton, ele vai percorrer nos primeiros segundos 10 metros por segundo, ou seja, 10 metros. Depois, no segundo vai percorrer 20 metros. No terceiro segundo, vai percorrer 30 metros. E no quarto segundo, vai percorrer 40 metros. Ou seja, essa bolinha de gude, segundo a equação do Isaac Newton, vai levar 4 segundos para chegar no solo, num prédio de 100 metros. Já para quem percebe de forma assim, fática, olhando para uma queda, vê que o movimento é uniforme, não existe uma aceleração. Ele cai de forma com a mesma velocidade. Então, vai levar 10 segundos. Então, de fato, a gente vê que leva 10 segundos e não 4 segundos, como quer dizer a tal da lei da gravidade, que diz que é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, a cada 10 metros vai aumentando 10 metros. Aliás, a cada segundo vai aumentando a velocidade em 10 metros por segundo, que é um absurdo. Ok? Mas aí, no final das contas, vamos rebater isso. Como vamos rebater isso? Qual é a alternativa? Né? Boa, bela pergunta. A alternativa é a seguinte, gente. Os corpos caem por conta dos seus pesos, das suas massas. Eles simplesmente caem. Tem um peso, cai. Entendeu? Então vão caindo. Uma coisa óbvia. Vão caindo. Se isso é a melhor explicação, não sei. Só sei que a explicação plausível é que todos os objetos que têm massa, eles caem, tá? Os que não têm massa nenhuma, eles não vão cair. Então, todos têm tendência a cair. Exatamente isso. Não sei se essa é a pergunta mais a resposta mais plausível. Só sei que a força da gravidade, pelos dois motivos que eu falei, que a atração dos dois corpos é uma coisa absurda, não tem nenhum motivo para isso acontecer, e muito menos que a queda dos corpos existe uma aceleração que vai fazer com que um corpo caia muito mais rápido, de forma acelerada, em relação ao que nós vemos que a queda dos corpos ela é uniforme, constante, na mesma velocidade. Não existe uma aceleração, ok? Então é exatamente isso. Então, muito obrigado e até a próxima.